Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo 4 e a última aula do nosso curso Como usar o Bitcoin para acelerar a sua aposentadoria. E essa é uma aula para te trazer esperança, para te dizer como é cedo ainda para comprar Bitcoin, para você começar a acumular, para se preparar para a sua aposentadoria, porque a gente está numa fase muito inicial ainda, por mais que você se assuste com o preço. Hoje está quase batendo US$ 100.000 o Bitcoin, mais de R$ 500.000, e pode parecer muito, mas ainda assim tem muito menos Bitcoin do que imóveis, muito menos Bitcoin do que ações, carros, apartamentos. Então, cada vez mais o Bitcoin vai absorver esse valor de mercado e, consequentemente, você vai enriquecer. Para começar, temos um gráfico aqui que ele mostra a adoção de usuários na internet de 1992 até 2006 versus o total de usuários cripto, a adoção de usuários cripto. Então você pode ver que no começo é bem devagar a adoção, ela vai crescendo aos poucos e a gente não chegou ainda na marca de 1 bilhão de usuários cripto. A internet ainda vai passar essa marca de 1 bilhão de usuários e, como você pode ver, a gente está acelerando no crescimento de usuários cripto. Ainda está muito longe de a gente chegar numa fase de adoção que ela seja muito mais, digamos assim, dia a dia, igual a internet é. No começo, toda a tecnologia ela tem uma curva de aprendizado muito grande. E por isso que esse curso de Bitcoin é tão longo. Mas hoje, por exemplo, a internet já foi discada, para quem lembra, né? E era de difícil acesso. E hoje você não precisa explicar para ninguém sobre usar a internet. Então, está cada vez se encaminhando para isso, cada vez mais o mundo cripto, né? Principalmente o Bitcoin. E conforme você for crescendo o número de usuários, obviamente o preço vai refletir. Mas aqui não é só questão de preço, né? É questão também de liberdade. Então, cada vez mais o mundo vai se tornar globalizado porque essa é a tendência. É mais eficiente o capital alocado desse jeito. Porque é tudo sobre uma questão de energia, né? O capitalismo ele é isso, é uma questão de onde a energia é mais eficientemente alocada para que eu possa produzir outras atividades que vão me gerar mais valor lá na frente com o tempo que me resta. E a cripto, o Bitcoin, ele armazena o seu trabalho no tempo. Então, se você lembrar disso, sempre que você se lembrar disso, que o Bitcoin ele armazena o seu trabalho no tempo, diferente de outras moedas que se diluem no tempo, você vai comprar independente de preço e vai segurar por muitos anos, e cada vez o preço vai subir, você vai conseguir adquirir mais coisas, mais coisas e mais coisas, ou simplesmente ter uma vida confortável onde você já está, se for o seu desejo. E tem esse outro gráfico aqui que você pode comparar a inflação do Bitcoin com os halvings, né? Então aqui até está um pouco desatualizado esse estamos aqui, de estar um nível mais na frente, ali a partir do bloco 840 mil, que seria 3,12 bitcoins a cada bloco minerado. Mas ainda assim você vê que tem um longo caminho até acabar os halvings do Bitcoin. A maioria deles já foi impressa, mas a partir daqui então, se você vê daqui 10 anos, ali para 2036, digamos assim, né? Vamos arredondar um pouco para cima para a gente pegar bem ali o momento do outro halving, você vai ter 0,4 Bitcoin sendo minerado. Então, se você conseguir acumular isso aqui até lá, você com certeza já vai estar milionário. Então, pelo preço que está hoje, é só você ver ali a inflação, que vai cada vez diminuindo. Em determinado momento, quem tiver 0,01 Bitcoin, no caso 1 milhão de satoshis, vai estar bem. Vai ter possibilidade de comprar um imóvel, quem sabe, com esse valor. Porque hoje o Bitcoin já está valendo o preço do imóvel. Imagina nessa fase. Isso a gente está falando de 20 anos. Para se aposentar pelo governo, está se falando de 35 anos de trabalho. Então você vê que é mais eficiente dessa forma. E desse modo você vai ser rico como ninguém da sua família foi. Porque são só 21 milhões de bitcoins. E se você pegar a riqueza de todos os países, você tem trilhões. Trilhões. Sendo que 84% da riqueza está espalhada em apenas 15 países. O Brasil nem está nessa lista. Né? Você tem aqui Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, né? Países da Europa. Aí você tem
Suíça lá embaixo, Taiwan, e esses países estão com 84% da riqueza global. E talvez você não consiga investir neles. Você nem sabe por onde investir neles. Mas se você tiver Bitcoin, você está diversificando em todos eles ao mesmo tempo. Você tem uma fatia do bolo do mundo. E se a gente pegar a distribuição de riqueza, né? Aqui está até escrito que são 450 trilhões de dólares no mundo em 2022. Hoje deve ser ainda mais, né? E se você pegar que pessoas que têm um patrimônio acima de 1 milhão são apenas 59 milhões. Ou seja, se você pegar só essas pessoas aqui que têm mais de 1 milhão de dólares em patrimônio, você tem menos de um Bitcoin para cada pessoa. Você tem em torno aí de 0,3 Bitcoin para cada pessoa. Então, se você quiser dar um Bitcoin para cada uma dessas pessoas, você está aí dizendo que cada Bitcoin tem que valer 3 milhões. E por aí vai, né? Então, se você pegar só por essa porcentagem, por assim dizer, você vai ver que existe realmente falta de Bitcoins para as pessoas negociarem no futuro. E por isso quem estiver segurando o Bitcoin vai conseguir ter essa transferência de riqueza. Sem falar que na transferência geracional, né, na herança, as pessoas vão pegar os 10 apartamentos que elas vão receber de herança, vão vender 2, 3 para colocar em Bitcoin. E daí você está recebendo um pedaço desse valor, digamos assim. Claro, indiretamente. Mas no todo, se você comparar outros bens em relação ao Bitcoin, eles sempre desvalorizam em relação ao Bitcoin. Porque está havendo essa absorção. Ele é como se fosse um buraco negro dessa inflação maluca que a gente vive hoje graças à impressão de dinheiro dos governos. Aqui novamente, né, o número de milionários em cada país, e você vê que tem muitos mais milionários do que bitcoins. Só nos Estados Unidos, então, ali você vê que tem 22 milhões de milionários em 2022, projeção para 2027 seria 26 milhões, e aí tá, né, não existe um bitcoin para cada um. E esse é o poder de absorção de riqueza, né? Se você pegar o PIB dos países por Bitcoin, você vê que o Bitcoin está em 14º lugar e o país acima dele é a Suíça. Só que aí você vai ver o valor de mercado desses países em Bitcoin. Se você medir o valor de mercado desses países em Bitcoin, até o Brasil está ali em 10º lugar, né? Você vai ver que eles valem mais Bitcoins do que existem. Esse é o ponto. A China vale 722 milhões de Bitcoins. Os Estados Unidos, 358 milhões de Bitcoins. A Europa, 284 milhões de Bitcoins. O Brasil, né, para não deixar de citar, 35 milhões de Bitcoins. Só que só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Então, todo esse market cap, todo esse valor de mercado, ele vai ter que ser precificado em Bitcoin. E daí você vai ter a maior transferência de riqueza do mundo. Você vai ser rico como ninguém da sua família foi. Porque a China não pode valer 700 milhões de bitcoins. Ela tem que valer alguma coisa dentro desses 21 milhões. E é isso que a gente vai ver. Claro, pode demorar décadas para isso acontecer. Mas vai acontecer aos poucos. É devagar e de repente. Mas a cada ano que passa, você vai ali estando um passinho mais perto dessa conquista. E a vida é assim também, né? A gente trabalha cada dia e vai crescendo aos poucos. O crescimento devagar ele é sustentável. Na verdade, o acúmulo de riqueza rápido leva as pessoas à perdição, né? Você pode ver quantos ganhadores de loteria ganham muito dinheiro e perdem tudo rapidamente. Então, quando você constrói riqueza devagar, de forma sólida, com virtudes, você vai enriquecer de forma natural e abundante. E é isso que o Bitcoin propõe, que você acumule um pouco de Bitcoin todo mês para você transportar o seu trabalho no tempo para lá no futuro você usufruir dele de uma forma melhor. E antigamente isso era impensável, mas hoje grandes gestoras, né, já estão falando aí de projeções massivas para o Bitcoin, né? A BlackRock então fazendo uma previsão do Bitcoin a 75 trilhões de market cap, né? Hoje ele está valendo aí quase 2 trilhões, então aí faz as contas. 37 vezes mais do que ele está valendo hoje. Então, se você botar aí R$1.000, você vai ter 37 mil reais lá na frente. E, claro, quanto mais dinheiro, melhor. Isso ele fazendo uma projeção, digamos assim, conservadora, né?
Então ali até a Fidelity falando ali de ter uma alocação de 1 a 3% em Bitcoin, porque ele pode chegar a 750 mil dólares por unidade. E no final ali uma matéria muito interessante dizendo assim, ó, que se você segurar então 0.001 Bitcoin, né, você vai se tornar um multimilionário em algum momento. Por quê? Porque é isso, a gente já falou desse gráfico anteriormente, mas aqui está mostrando a pizza inteira. Talvez fique até melhor de visualizar. Você pode ver que a maior parte da pizza é real estate. Real estate é imóveis. A outra segunda maior parte da pizza é bonds. Bonds é títulos de governo, para se resumir, digamos assim. A outra parte é stocks. Stocks é ações. Ouro é só um pedacinho pequeno. Arte é um pedacinho pequeno ali também, menor ainda. O Bitcoin vale menos que a arte. Então, se você analisar o todo, você vai ver que cada vez o Bitcoin vai ganhar uma fatia maior da pizza. E isso quer dizer que as outras partes estão perdendo valor em relação ao Bitcoin. Então, o Bitcoin é sobre poder investir em um ativo sem risco de contraparte, porque não tem nenhum governo ou entidade por trás. Você não precisa correr o risco de país, de moeda, de político, de cidade, de ditadura, de autoritarismo. E também não tem que correr o risco de encontrar um artista ou um empresário que você sabe que vai criar coisas e valorizar, que é uma coisa muito difícil, uma coisa muito especializada, que exige muito tempo. Também não precisa correr riscos de saber se a instituição tem de fato ouro guardado ou não, que ele te vendeu, se o imóvel pode ruir ou não, ou se você vai ter péssimos inquilinos que não vão pagar o aluguel e vão destruir o seu apartamento. Você não precisa correr nenhum desses riscos. Você pode simplesmente acumular Bitcoin e também não se preocupar com a inflação do governo. E aqui, se a gente dividir a população mundial pela quantidade de Bitcoins existentes, você vê que você tem 0,02 Bitcoins para cada pessoa. Isso dá aí 240 mil satoshis para cada pessoa, aí numa população de 8 bilhões. E até quando eu peguei essa imagem aqui, o Bitcoin estava valendo menos. Estava valendo 58 mil dólares ali, que você poderia ver que é o custo de 150 dólares. Digamos que hoje está em 100 mil, seria praticamente o dobro. Então 300 dólares em Bitcoin permitiria você ter a riqueza que você precisa para passar de fase, digamos assim. Para começar a absorver a sua parte da riqueza dessa população, né? Então imagina que 300 mil satoshis seria um valor para você viver essa vida inteira. Claro, isso pensando talvez daqui 100 anos, possa ser um pouco inviável para a maioria de nós, né, digamos assim. Agora, 300 dólares não é muito para a maioria das pessoas, de classe média principalmente, que acredito que são as mais prejudicadas com a inflação, junto com os mais pobres, e com um pouquinho que você conseguir fazer sobrar todo mês, você adquirindo aos poucos, você vai conseguir muito mais que 300 mil satoshis nessa fase inicial, porque poucas pessoas vão assistir esse curso até o final e vão se dar conta que elas podem, sim, trabalhar e conseguir uma parcela maior de bitcoins. E aqui mostra então que as pessoas do top 001 mais ricos também teriam 0,73 bitcoins cada. Ou seja, realmente um bitcoin inteiro hoje é uma coisa meio que plausível para muita gente tem vários bitcoins, mas conforme for crescendo, cada vez vai ser mais difícil pessoas terem bitcoins inteiros. E esse é o mecanismo do Bitcoin, ele vai distribuindo os bitcoins para as pessoas que vão entrando depois, e desse modo as pessoas mais humildes têm a capacidade de se beneficiar desse jeito, porque é a transferência de riqueza que está acontecendo. E bom, parabéns, né? Você já pode se chamar de bitcoinheiro. Esse aqui é a última aula do nosso curso, o último módulo foi concluído, então. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Essas aulas foram cumpridas, foram algumas um pouco maçantes, eu sei, mas agradecer muito pela sua atenção. E mais uma vez, né, se você quiser conhecer um pouco mais dos meus outros trabalhos, né, temos aqui os meus 2 livros na Amazon, os links estão aqui embaixo. E se você quiser comprar esse curso através de uma doação, né, então ali você pode fazer através da rede Pix, Bitcoin ou Lightning. E então, muito obrigado mais uma vez, parabéns. E um forte abraço, até os próximos vídeos.